Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nono ano A, nono ano B. Que Deus abençoe vocês neste dia, nesta aula e durante as aulas dos nossos colegas com as outras disciplinas. Que vocês sejam bem-sucedidos nesse dia com os compromissos de vocês. Estão com a modalidade nova, né? Vocês estão assistindo aulas ao vivo com as outras disciplinas. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês estejam se adaptando. É um momento novo, não é? Para vocês. Pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes de começarmos, eu gostaria de dar uma palavra com vocês. Eu quero pedir a você que não está assistindo a minha aula, ou você que está assistindo e não está deixando o seu ok, o seu nome fica pendente. Então, assim, não tem como eu saber que você assistiu a aula. Então, por gentileza, quando você terminar de assistir a aula, abaixo do vídeo você vai ter a opção de dar o seu ok, tá bom? Então, dá lá o seu ok, responda a sua lição, deixe seu material bem organizado, tá bom? Se você não der esse ok, eu não vou saber que você assistiu a aula. Eu sei as pessoas, nós estamos acompanhando o nome de quem está dando o seu ok, a sua presença. E aqueles que não estão dando, eu não tenho como saber, não é? Que você assistiu, tá bom? Então, vamos dar esse comando aí, é bem facinho e rápido. E obrigada por vocês estarem assistindo, obrigada pelo carinho. Recebi muitas mensagens de carinho de vocês. Muitos de vocês estão assistindo a aula, estão mandando mensagens. E eu quero agradecer. Tenho pedido a Deus pela vida de vocês, pela vida dos seus familiares, pelos estudos de vocês, por esse momento, né, que não tem sido fácil para nenhum de nós, não é verdade? Mas eu tenho sempre pedido a Deus que possa visitar cada um de vocês nas suas particularidades, porque eu sei que cada um de vocês, não é? Tem suas dificuldades, cada um de nós, né? Nós somos assim mesmo, nós temos todos os dias que vencermos das dificuldades daquele dia. Então, assim, que vocês possam, né, vencer os desafios de vocês diários, tá bom? Os desafios de estudarem, de fazer as tarefas de vocês, de cuidarem do emocional de vocês e também das tarefas diárias que vocês precisam fazer no lar de vocês. Não é verdade? Todos nós temos os nossos compromissos. Então, vamos lá, quero contar com todos vocês, tá? Quero ver a presença de todo mundo lá no meu feedback da Plural, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de aprendizado, reflexão e valores. As nossas aulas, elas tratam, cada uma das nossas aulas, o objetivo delas é tratar de valores. Então, assim, tanto eu quanto vocês, nós percebemos que cada uma dessas aulas, ela ressalta um valor, não é? O valor da aula de hoje será sobre a vida, né? Então, vamos guardar esse valor em nosso coração e a importância, não é, que Deus dá à vida, tá? Então, assim, vamos aprender hoje sobre, detalhadamente, o valor da vida, a quem pertence a vida, quem é que dá a vida, quem pode tirar essa vida. Então, vamos lá, vamos começar a nossa caminhada, não é? Rumo a esse aprendizado tão importante que Deus nos concedeu. O material para esta aula será o livro de ensino religioso, que vocês estão com ele aí. Nós estamos na lição 6, Aborto, a quem pertence a vida, página 28 até a página 33, lápis e borracha, para nós começarmos o nosso trabalho desta aula, ok? Em nossa lição de hoje, a lição 6, Aborto, a quem pertence a vida, nós vamos tratar do objetivo desta lição, tá? A vida pertence a Deus,
eu, eu já li para vocês alguma coisa do Salmo 139, falando do valor da vida e de como a sua vida foi formada e como Deus cuida desse projeto precioso que é a vida. Então, a vida pertence a Deus. É Deus quem dá a vida. Então, essa vida é um presente dele. Então, pertence a ele, a vida, tá? Então, qual é o objetivo da nossa lição? É sabermos que a vida pertence a Deus. Pessoal, a nossa história de hoje ela é baseada em um fato real. Essa referência que nós temos aí na lição de vocês, ela realmente aconteceu. Essa jovem, ela mora nos Estados Unidos, ela dá depoimentos em programas de TV. Tem como você acessar essa história, tá? Você tem uma curiosidade de olhar, vai lá na internet e coloca o nome dela e você vai ver que tem muitos depoimentos, porém todos estão em inglês. Eu não sei falar inglês e assim, eu achei que eu não deveria trazer esse relato para vocês em inglês, porque alguns de vocês eu imagino que vai conseguir ler e outros não, não é? Então, assim, se você tem a curiosidade, vai lá e você vai ver o seu relato e o seu depoimento. A mãe desta menina, ela foi criada pela avó de Claire, né? E essa avózinha, ela trabalhava 3 expedientes. Então, assim, como é que ela poderia dar conta de uma criança? Então, assim, quando a mãe de Claire tinha 13 anos, ela, solitária, ainda muito só, ela começou a namorar. E naquele relacionamento ela ficou grávida. Porém, ela ficou perturbada porque ela só tinha 13 anos. Ela já vivia só. Sua mãe já trabalhava 3 expedientes. E isso deixou a sua mãe, deixou ela muito preocupada. E quando ela veio contar para a mãe, ela já estava com 21 semanas de gestação. Muito tempo, não é? E ela contou nesse período para sua mãe. A mãe, perturbada, querendo encontrar uma saída, resolveu levar a filha para um consultório aborteiro e lá a menina foi participar, não é? E passou por um procedimento de aborto. E elas voltaram para casa e um mês depois, Clary passou mal lá na escola. Em casa, a mãe levou ela novamente para o consultório aborteiro. E lá o médico descobriu que a menina ainda estava grávida, aquela adolescente ainda estava grávida. Ele disse: Bom, o aborto foi bem sucedido, mas aí você não só tinha um bebê, tinha 2 bebês no seu útero e eu não percebi. E depois de um mês, não é? Então, esse bebê já estava totalmente prontinho. E ela ficou nervosa ali, ela não quis mais continuar com aquela atitude do aborto. Então, voltaram para casa. 2 semanas depois, ela teve o seu bebê prematuramente. Então, Clyde nasceu prematura e ela foi deixada lá no hospital para adoção. Então, quando passou-se um mês e meio, ela passou um mês e meio na incubadora e depois descobriram que ela tinha a bacia deslocada e ela tinha problema nos pés. E esse bebê passou por muitas cirurgias. Ela foi adotada por uma família muito amorosa que cuidou muito dela. E quando passaram-se 20 anos desse ocorrido, foi que Claire descobriu que ela era sobrevivente de um aborto. E ela descobriu a sua história biológica. E ela não tem mágoa da sua mãe, pelo contrário, ela admira sua mãe biológica, porque ela diz que a sua mãe foi uma guerreira. A sua mãe teve muita coragem de ir em frente com a gestação e permitir o seu nascimento, ao invés de ter abortado Clyde também. E ela conta esse depoimento emocionante nas suas entrevistas e ela trabalha em milhares de pessoas já ouviram o seu depoimento. E assim ela desencoraja as pessoas que passam por essa situação difícil, que é uma gestação inesperada. E as pessoas acham que a melhor forma de resolver o problema é matando o seu bebê, é assassinando aquela vida, não é? Porque um bebê, ele é uma vida, ele está sendo formado, mas a vida está nele.
né? E a única pessoa que pode proteger aquele bebê é a sua mãe. E quando a mãe se torna o seu maior inimigo, é quando acontece, não é, o aborto, de fato. E depois disso, gente, as pessoas elas levam essa culpa para o resto da vida. Não são poucas as pessoas que passam por essa aflição de lembrarem que mataram seu bebê, que mataram seu filho. E tem pessoas que ficam depressivas e essa culpa vai na sua vida até que ela encontre ajuda, não é? Para que isso seja socorrido no seu emocional, ela vai sofrer muito. Então, assim, o aborto não é uma coisa tão simples. Tira uma vida, não é? Que é assassinada, a vida do seu filhinho, do seu bebê, e a mãe vai levar as sequelas, né, dessa lembrança por toda a vida, quando não tem problemas de saúde. Tem pessoas que passam pelo aborto e elas ficam estéril, não podem ter mais filhos, entende? Então, assim, são muitas as consequências de um aborto, é terrível. A pessoa fica fica com um passado, não é, muito marcante na sua história. Ainda que ela possa ter outros filhos, mas ela vai lembrar que ela deixou o filhinho para trás, quando ela precisava protegê-lo, guardá-lo, não é? E ele dependia dela para que ela pudesse guardá-lo, cuidar dele. Quando ele está pedindo socorro, a sua mãe, que deveria cuidar dele, é quem está autorizando o seu assassinato. Então, assim, independente da idade, se é adolescente, se já é jovem, se é adulto, isso traz muitos danos para o coração e a alma dessa pessoa, o seu emocional. Então, olha só, se alguém de vocês, essa história está no livro de vocês, não é? Então, Claire disse que ela é um milagre duplo. Milagre, primeiro, porque sua mãe biológica, não é? Protegeu a sua vida. E depois, porque ela se encontrou com Cristo, não é? Para que ela possa ter a oportunidade de falar desse assunto e ajudar muitas pessoas ao redor do mundo, onde o seu depoimento chegar e onde ela puder contar. São muitas pessoas, não é? Que tem uma história parecida para contar. Não digo não de gestação gêmeas, mas assim, de que sobreviveram ao aborto e eles podem contar a sua história. Muitos outros não podem, não é? Mas tem algumas pessoas que podem. Então, existem outros depoimentos, existem vídeos no... Eu não quis colocar um vídeo para vocês, mas vocês podem ver na internet também vídeos sobre o aborto, como é o sofrimento daquele bebê no útero da mãe quando ele está sendo morto, não é? Por aquele procedimento tão horroroso que está sendo feito ali com ele. Eu não quis colocar porque eu achei muito forte. São cenas assim bem chocantes. Mas se você tiver curiosidade de ver, vai lá e se tiver coragem, veja, tá certo? Que você vai entender melhor um pouco desse assunto. O quanto ele é triste, doloroso e grave na vida do bebê que passa por isso. Então, leiam a história de vocês, que está no livro de vocês, e vamos em frente com a nossa história. Clyde só ficou sabendo dessa emocionante história 20 anos mais tarde. Após o seu nascimento, ela descobriu do milagre da vida, né? Sua mãe ter protegido sua vida naquele momento tão difícil. Claire tem convicção de que estar viva é um milagre duplo, não é? Primeiro, por sua mãe biológica ter protegido sua vida e depois ela se encontrou com Cristo e ela consegue, não é? Nos seus muitos momentos de depoimentos, ajudar muitas mamães, muitas pessoas que passam por essa situação. E ela tem certeza que o milagre dela estar viva tem um propósito, que é o de falar para outras pessoas sobre a vida e a importância, não é, de estar vivo e colaborar, não é, contra
o aborto. A vida é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, né? Para aqueles que recebem o dom da vida. Lá no livro de Atos, tem um texto que diz o seguinte: é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ele quem? Deus, não é? É Ele que nos concede tudo isso. Deus é o autor da vida. Sem Ele, nada existiria, ninguém viveria, você não respiraria. Não é à toa, não é, que nós encontramos na palavra de Deus muitas referências sobre a Bíblia, não é? Sobre a vida, a Bíblia nos orientando sobre a vida e o valor da vida, que Deus preserva e Ele se importa com isso e Ele também faz questão de deixar registrado para que nós possamos observarmos a sua palavra e também aprendermos esse valor. Gente, a vida, Deus tem muito apreço por ela. Então, assim, é Ele quem dá a vida. O homem, por causa do seu coração duro, não é? E das suas rebeldias, dos seus erros, ele acaba indo contra Deus, tirando a vida dos seus bebês, não é? No momento em que eles deveriam protegê-lo. Pense mega, pense grande. Analise com cuidado Atos 17, 25. Letra A. Quem dá a vida? Deus, Ele mesmo. B. A quem Ele dá a vida? A todos. C. O que Ele dá? Respiração e tudo mais. Então, tudo isso, gente, olha, internaliza isso é muito importante. Quem dá a vida? Deus, não é? É Ele que dá a vida, é Ele que preserva, é Ele que te dá respiração, é Ele que dá o que você necessita para sobreviver. Então, a vida pertence a Deus, somente a Ele a vida pertence. Somente Deus tem o direito de determinar o tempo que cada um vai viver, não é? Muitos bebês, eles morrem ainda quando estão no ventre de sua mãe, a sua mãe perde o seu bebê, né? Naturalmente. Mas aí não é responsabilidade da mãe, não foi culpa dela, né? Ali já foi uma situação que ela não teve como manter a sua gestação. Por mais que ela fique triste, mas ela sabe que ela protegeu e cuidou do seu bebê enquanto ela pôde e ela não desprezou a sua gestação, não é? Ela cuidou, apesar de às vezes, os seus conflitos, né? Nem sempre que uma pessoa que está cuidando do seu bebê, ela estava esperando aquela gestação, mas aí era um propósito de Deus, que a vida fosse renovada e gerada com ela. Por que pessoas decidem tirar a vida de bebês? Pessoas tomam decisões erradas. Deus não. As pessoas elas olham apenas as circunstâncias do momento, não é? E envolvida pelas emoções de cada momento, elas tomam suas decisões sem pensar nas consequências que essas atitudes podem trazer para suas vidas no futuro, não é? Então, olha só, a vida, nós já sabemos que ela pertence a Deus, não é? E assim, somente Deus é quem pode fazer com que essa vida venha parar, não é? E assim, lá na frente, os resultados, né, das escolhas que fizeram, eles podem, assim, não tem como ser medido no momento em que está tomando a decisão, né, de praticar o aborto, não é? As pessoas, elas acham que o aborto é a melhor saída, por isso que elas praticam o aborto e acham que já resolve o problema e tudo vai ficar bem tranquilo e pronto, não é? Só que não é assim. Todas as decisões que nós tomamos, elas têm suas consequências, sejam decisões boas, sejam decisões ruins, não é? Um abismo, ele não pode resolver um problema, ele traz outro abismo. A palavra de Deus diz que um abismo, ele leva a outro abismo. Então, o abismo do aborto leva ao abismo, não é?
das doenças emocionais. Então, não se resolve um problema, não é, com outro problema. As pessoas precisam lembrarem de que elas precisam ser responsáveis por suas atitudes, não é? E assumirem suas atitudes e suas consequências lá na frente. Tem coisas que as pessoas fazem que elas jamais imaginam que aquilo vai acompanhá-la por toda a sua vida, não é? Por mais que seja trabalhado o seu emocional e essa história, não é? De que ela venha se arrepender e pedir perdão a Deus, e se ajudar, né? E ser ajudada também. Porém, as consequências a lembrança, né? Vai acompanhar essa pessoa e ela vai ter sofrido muito até que ela entenda que ela se arrependeu e que Deus a perdoou. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Olha, pessoal, a Bíblia ela é um manual de instrução, né, para que a gente viva bem. Ela tem orientações para todas as áreas das nossas vidas. Eu gosto de trazer para vocês na sala sempre um texto, não é, de Provérbios, porque Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro que, quando você começa a ler e a meditar, você vai descobrir que ali ela tem instruções, né, naquele livro, para todos os momentos de nossas vidas, todos eles. Então, assim, não existe uma só área da nossa vida que não exista conselhos e orientações para a gente, para que a gente não venha a tomar decisões erradas. Então, olha, a Bíblia, ela nos orienta que tem caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, não é? Parece ser o melhor, parece ser o certo, mas aí, diante da situação que esteja sendo vivenciada, a decisão pode ser a errada, não é? Como decidir, não é? Uma mulher que está grávida e ela acha que a melhor opção para se livrar daquela gravidez é interromper, não é, a sua gestação. Então a morte chegou ali para a vida do seu filhinho. E assim, tem outras situações em que as decisões também são caminhos de morte, não é? Precisamos avaliar cada uma delas. Então, assim, não é apenas esse assunto que está sendo tratado aqui, mas existem muitas outras decisões que elas podem trazer grandes prejuízos e sofrimento para a vida daquele que está decidindo ir por um caminho ou por outro. Então, eu imagino que nós, ao longo, né, desse tempo que nós temos escutado e todos nós estamos sendo sinalizados, né, acerca da palavra de Deus como orientações para a gente. E quando a gente observa e vivencia, não é, e respeita as orientações do caminho que deve ser seguido, muito sofrimento vai ser evitado, não é? Então, assim, é bom para nós seguirmos o caminho que vai nos trazer, pode ser o mais difícil, mas que vai trazer menos sofrimentos, assim, em relação às suas decisões, tá certo? Então, olha que a palavra de Deus, ela nos orienta com grande sabedoria para todos nós. Você conhece alguém que já fez um aborto? Que motivo ela alegou? Às vezes, você pode ter, né? Eu e você podemos conhecer pessoas que já fizeram um aborto, não é? E assim, esse é um assunto tão delicado, esse é um assunto tão difícil de se falar, que talvez a pessoa não consiga, né, falar isso, porque por suas razões, né? As razões pelas quais ela escondeu o seu aborto, ela também não vai estar falando não, mas pode ser que você conheça alguém que fale desse assunto tão delicado e tão difícil, né? A pessoa, do mesmo jeito que teve as razões, não é, erradas, mas teve de interromper a sua gestação, ela pode ser que ela também tenha restrições, né, para falar do assunto. Ela pode ter vergonha, ela pode não querer falar do assunto, é um assunto muito pessoal, muito delicado. Não é um assunto que
se conversa, né, numa roda de amizades, não é? É um assunto muito doloroso, não é? E tanto é que a pessoa continua, não é, guardando seus segredos, né? Tem pessoas que a gente nem imagina, mas que fizeram abortos e elas esconderam-se da sociedade, não é? E elas deixaram de ter um compromisso com um bebê, mas elas levam, não é, na sua bagagem de lembranças esse assunto. E ela não tem com quem estar compartilhando assim porque não tem mais o que ser feito, né? E ela até pode usar o seu argumento para impedir, não é, diante de seu sofrimento, para impedir que outra pessoa cometa a mesma atitude que ela fez, né, que ela cometeu. E por essa razão, pode ser que alguém que você conheça comente com você, né, por esse motivo, de que seja impedido, né, que essa situação se repita. E não é comum, né? Eu já disse a vocês que isso não é um assunto para ser tratado, né, numa roda de amigos, né? É um assunto delicado, é um assunto muito em segredo, né? Se guarda segredo, porque é uma coisa que é da pessoa, é da alma da pessoa. Então a gente assim não vai saber com muita frequência, né? Quem praticou um aborto e quem não praticou. Então a gente não tem como sair por aí descobrindo, até porque realmente é uma coisa escondida, né? É um segredo mesmo e a pessoa não tem coragem de estar falando muito desse assunto, a não ser quando ela já isso foi tratado e ela vai usar esse seu assunto, essa sua situação para ajudar outros publicamente. Então, tem pessoas que dão seus depoimentos com a intenção de ajudar outros que estão ouvindo aquela fala para que seja impedido o aborto, para que outras pessoas não cometam. Tanto é que nós temos muitos vídeos na internet, né, de pessoas que usam esse assunto para ajudar outros a se livrarem de um problema bem grave para toda a vida, né? A nossa história vai sendo construída de acordo com as coisas que nos acontecem dia a dia. Então, você tem a sua história e o que você vai vivenciando a cada dia é o que vai construindo a sua história, seja bom, seja ruim. É a sua história que vai estar dentro do seu relato e ali é a sua vivência, é a sua vida. Você vai saber que cada situação que você passa, cada experiência, é a sua vida sendo construída. Então, por isso nós temos que termos cuidado. Nós precisamos aprendermos com os nossos erros, mas também com os erros dos outros. Em relação ao aborto, é melhor aprender com os erros dos outros, né? Com o sofrimento do que isso já gerou na vida de outra pessoa. Porque tirar a vida de um bebê vai contra a vontade de Deus. Quando nós estamos contrariando o que a palavra de Deus diz, nós estamos dizendo, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Mas eu sei melhor do que Deus, que é melhor eu tomar essa decisão. Olha, gente, as decisões de Deus nunca são erradas. Tudo que Deus faz, Ele faz com propriedade de conhecimento de causa. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, não é? O sexto mandamento diz, não matarás. Eu sei que vocês conhecem os 10 mandamentos, não é? E eles estão tão atual, não é? Quanto a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo e de cuidar de nós a cada dia. Então, lá no sexto mandamento diz, não matarás. E essa proibição, ela existe porque Deus é o dono da vida. Então, só Ele é que pode dar a vida e só Ele pode contar os nossos dias. Porque eu não posso interromper a vida de ninguém? Porque Deus foi quem contou os dias dessa pessoa. Então, é Deus que vai determinar quando ela vai parar de viver. Entende? Então, nada para Deus é importante demais que Ele não saiba o que Ele está fazendo. Com a vida não poderia ser diferente. Então, Ele sabe muito mais do que nós, porque Ele tem dado a vida a cada pessoa. Então, o dom da vida pertence a Deus. Somente Deus pode interromper
esse momento, né, da vida de uma pessoa, tá? Então, quando você lembrar desse assunto e vocês estiverem conversando, lembre que só quem pode tirar a vida é Deus, ainda que seja de um bebê, lá no útero da mãe, que esteja nos seus primeiros meses de vida. Então, essa vida, ela pertence a Deus, porque foi Deus que deu esta vida àquele bebê. No Salmo 139, eu deixei ele aqui para vocês lerem. Eu imagino que nem todo mundo tem acesso, né, a uma Bíblia, ou todos têm, eu não tenho certeza. Por isso que eu deixei aqui o texto para vocês. Vocês vão fazer essa leitura, né, do Salmo 139 e vai responder a questão seguinte, tá certo? Então, eu gostaria de fazer só a leitura com vocês para que vocês ficassem bem atentos, tá bom? Pois tu formastes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles sequer. Pessoal, essa é a declaração de um salmista e ele fala da vida com muita propriedade, sabendo que Deus é o dono da vida. Então, a palavra de Deus, eu venho dizendo a vocês que é recheada, não é, de orientações para nós. E não poderia ser diferente no Salmo 139. Esse salmo, ele fala da vida. Esse salmo, ele traz para a gente um despertar muito grande quando as pessoas em seus conflitos estão querendo entender qual é a razão de sua vida. A razão de sua vida é Deus. Foi Deus que deu a sua vida a você, tá? Então, leia esse texto e respondam a questão seguinte aí na sua tarefa. Eu espero que vocês estejam acompanhando essa aula seguindo, não é, pelos tópicos principais do seu livro, tá bom? Então, façam isso e você vai chegar no final tendo o seu material já todo respondido, tá bom? Pense mega! O caminho de Deus é perfeito, pois quem é Deus acima do Senhor? Ninguém, não é? Ninguém é Deus acima do próprio Deus. E o caminho dele é perfeito. Nós só enxergamos o que estamos vendo agora. E Deus, ele enxerga o hoje, né, esse momento presente em que estamos vivendo, e ele também enxerga o nosso futuro. Até o último dia de nossas vidas, nós vamos vivermos cada dia e nós só iremos descobrir as nossas novidades a cada dia, né? Então, assim, eu vou precisar viver o meu momento para eu poder saber o que está acontecendo comigo. Porém, Deus, ele conhece o futuro. Quando Deus, ele nos orienta em sua palavra, que nós venhamos a observarmos a sua vontade, a sua orientação, é porque ele conhece o dia de amanhã, ele conhece o futuro e ele sabe que se eu tomar decisões erradas agora, amanhã eu vou estar vivenciando as consequências da minha decisão, daquilo que eu resolvi fazer. Então, olha, é muito bom que nós tenhamos esse cuidado de olharmos para as orientações de Deus. Quanto mais você aprender sobre os valores da vontade de Deus para você tomar suas decisões melhores, você vai sofrer menos, tá? Então, eu e você, quando nós tomamos uma decisão consciente do que é certo, o que é errado, que o melhor é fazer o certo, ainda que a decisão de fazer o certo seja mais difícil, mas as consequências serão outras, não é? A história vai ter outro desenrolar, vai ter outro final. E eu ainda, é claro que eu vou continuar com minhas dificuldades, mas os sofrimentos serão diferentes, né? Do que quando eu tomo uma decisão errada
E assim, independente de que eu não queira consequências difíceis, mas se a minha decisão foi errada lá na frente, eu vou sentir, né, na minha pele, na minha vida, nos meus dias, as consequências daquela decisão que eu tomei errada. Então, olha, preste atenção, jovens, meus adolescentes, moças e rapazes, prestem atenção nos conselhos da palavra de Deus e certamente você terá menos sofrimentos na sua vida, tá? Eu sei que vocês já cresceram e já estão chegando, né, daqui a pouco na fase adulta, mas guardem nos seus corações os valores do que é certo e do que é errado e não assim, não desprezem os conselhos da palavra de Deus. Sempre que puderem e o tempo de vocês não é permitirem, conheçam a palavra de Deus e os seus conselhos. Vão para Provérbios, né? Conheçam Provérbios, conheçam toda a palavra, mas assim, Provérbios é uma linguagem assim muito atual. Provérbios ele nos orienta. Você quando começa a ler Provérbios, você se choca porque você descobre que coisas simples do nosso dia a dia está sendo tratado ali, está sendo sinalizado, está sendo orientado para como você se comportar em todas as situações de sua vida. Então é por isso que é bom olharmos para a palavra de Deus e termos nessa palavra uma referência para as nossas decisões. Tente desenhar ou esboçar esse momento da sua vida, descrita no Salmo 139, 16. Então, você vai pegar o versículo 16, ele já está aí no material de vocês, e tentem fazer um desenho ou então comentar, né, sobre esse assunto na sua vida e a importância, não é, desse versículo para as nossas vidas. Então, tenta fazer um desenho sobre esse assunto, tá bom? Mega papo. Vamos ver o que aconteceu com esta garota, né? Teresa é uma adolescente que gosta de curtir a vida, tá? Uma adolescente que leva a vida do jeito que ela acha que deve viver, sem observar os valores, não é? Que sua família a ensinou e também o que a própria consciência também, né? Nos indica de quando estamos fazendo algo que não está certo. Olha só, Teresa ela gosta de curtir a vida e ela cresceu no lar cristão e frequenta a igreja sempre que dá. E não tem muito compromisso, né? Seu namorado Ever não curte muito ir à igreja com ela. Era uma terça-feira quando Teresa descobriu que estava grávida. Então Teresa contou a sua história para uma das amigas e a amiga então orientou Teresa, olha, tem um remédio lá na internet e você tem que comprar ele rápido porque ele serve até o terceiro mês de gravidez e o aborto vai ser com menos riscos, né? Então, a verdade é um conselho errado, porque todo aborto ele tem um grande risco, seja ele no início, seja ele com a gestação mais avançada, e o risco ali ele existe sim, está presente. E é muito perigoso um aborto para vida da mãe, né? Está matando o seu bebê, mas a sua vida também, ela pode ficar comprometida. Então, olha só, logo abaixo vocês têm umas questões, né, de 1 a 10, para você descobrir quais seriam as razões de Teresa, não é, mais apropriada para ela tomar essa decisão de matar o seu filho, matar o seu bebê. Primeiro, Teresa pode ter pensado, sou nova demais para ter um filho, não é? Olha, então assim, vamos pensar o que foi que houve antes para que ela engravidasse. Então assim, se não estava preparada, não era o momento, não é, de se envolver num relacionamento tão sério quanto Teresa se envolveu. Não sou casada, nem quero casar agora. Uma menina de 12, 13, 15 anos é muito jovem para se casar, porque a responsabilidade de um casamento é grande. Então, ela ainda está no momento de estudar, não é? De passear, de ser feliz e de aproveitar a sua fase, não é? De uma maneira menos traumática. Não tenho condições de criar um filho sozinha. Realmente, uma menina de muito jovem, adolescente, não tem como criar um filho sozinho. Quem vai criar esse bebê vai ser os pais, né? Os avós é que vão cuidar
tanto da filha quanto do neto, porque ela sozinha não tem recursos para cuidar de um bebê. Se meus pais soubessem, vão ficar malucos. Realmente os pais ficam transtornados quando descobrem, né, um momento desse na vida de sua filha. Não é fácil para os pais. Se a filha está desesperada, os pais também ficam muito angustiados e perturbados. Na quinta pergunta diz, opção diz, vou ter que abandonar os estudos, meus sonhos futuros, meus sonhos no futuro. Então, assim, tudo, não é, vai mexer, não é, com a estrutura da vida de uma pessoa muito jovem para estar grávida, né, e assumir aquele seu bebê. Não vou mais poder sair, namorar, curtir, nem arrumar um emprego decente. Ela pensou em tudo isso. Será que ela estava afligida? Não quero ter filho, nem tenho amor por ele. Ela nem quer ter esse bebê e nem tem amor por ele por causa do seu momento, não é? O 9. Vou ter que aguentar as críticas e comentários de todo mundo vai ficar olhando e ela não está disposta a passar por essa fase, não é? Da observação e do falatório das pessoas. E o 10º diz, com que cara vou olhar meus amigos, minha família, minha igreja e encarar o mundo? Olha, gente, no momento de uma decisão tão grave como essa, bilhões de questionamento vai passar, né, na mente da mãe e do pai, né, que não estão querendo aquele bebê. Mas assim, olha, tudo que nós fazemos tem uma consequência, né? Então, assim, é claro que um casal de adolescentes, de jovem, que já vive numa vida de quem é casado, essa pessoa vai correr o risco, sim, de engravidar e de arrumar compromissos para toda a sua vida. Ou arruma um compromisso de cuidar do bebê e ser mãe, enfrentar a sua realidade, como a mãe de Claire, né, que aos 13 anos, quando viu aquela situação, não teve mais coragem de matar o seu segundo bebê. E ela foi em frente e assumiu a responsabilidade da gestação, embora que ela não assumiu o seu bebê, não é? E nós sabemos que existem muitos casos de adoção de bebês, de meninas adolescentes, porque a família não aceitou, mas também não permitiu o aborto. E a menina quis também, né? Então, isso é uma coisa real que acontece em nossos dias e que não são poucas, né? As meninas que engravidam na sua adolescência, na sua fase muito jovem, que era para estar se preparando, né, para seus estudos, para o seu futuro e para um casamento onde ela poderia planejar a sua família, né? Mas atropelou as fases da vida e acabou com esse compromisso muito grande, não é? E esse sofrimento para toda a vida. Doar o seu filhinho que ela não tinha condições de criar. Mas é melhor doar, não é, do que matar o seu filho. E assim, imagine aí essas questões nesse questionamento de Teresa. E que Teresa, não é, pode estar perto de nós. Muitas meninas, elas passam por isso, não é? Por esses conflitos de como vai fazer, se deixa seu bebê ou se tira o seu bebê. A melhor forma é deixar o seu bebê e pedir a Deus que possa socorrê-la e ajudá-la num momento tão difícil, né? Ser mãe sem estar preparada e muitas vezes o pai não assume porque também é muito novo, não é? E também não tem maturidade para isso. Então gera, assim, é uma bola de neve. É um problema tão grande que às vezes a pessoa não tem, né, estrutura para ir em frente e proteger o seu filhinho, o seu bebê. No nosso material tem essa questão, discuta com seus colegas. Nós sabemos que vocês não estão em sala de aula, e eu sei também, né? Mas vejam só, você vai refletir, ao invés de você discutir com seus colegas, reflita, pense nisso. O que vocês acham das ponderações de Teresa? Ela está certa? Ela está errada? Se ela continuar pensando assim, qual decisão ela vai tomar? E por quê? Ela vai se decidir, né, na decisão que você está achando que ela vai tomar. O que essas ponderações revelam sobre o coração de Teresa? O que é que está lá guardado no coração dela, tá? Com que, é outra pergunta, com que ou com quem ela deveria se preocupar?
Qual deve ser a prioridade de Teresa nesse momento? Qual deve ser sua preocupação? O que é que vocês acham? Reflitam nisso, pensem, tá? E respondam aí, marcando a situação que você acha mais coerente. Aborto, apelido de assassinato, não é? O aborto, esse nome, ele está escondido atrás desse outro nome, assassinato. Lembram que eu disse a vocês lá no sexto mandamento, a palavra de Deus proíbe, né? Deus proibindo o assassinato. Então, quando alguém está abortando, está tirando uma vida, né? Está matando um bebê indefeso. Isto é, sim, um assassinato. Existe país em que o aborto ele é autorizado. Qualquer mulher que queira pode fazer o seu aborto. Já existem outros que têm restrições, né? Se foi por causa de um estupro, se é por causa de uma anomalia, as leis acobertam, né? Para que isso aconteça. E assim as pessoas tentam, né? Fazerem suas leis, né? Para legalizar isso e deixar o assassinato de um aborto como se fosse uma coisa normal, uma coisa simples. E não é, né? O aborto, quando ele acontece, ele está tirando uma vida. Para Deus, o aborto não é uma brincadeira. Ele não admite que tirem a vida dos bebês que ele decidiu, né, dar vida. Então, ele não vai achar nunca, em nenhum momento, em nenhuma época da história da humanidade, que matar um bebê é uma coisa normal e é uma coisa que todo mundo venha achar e possa achar que é normal, tá certo? Não é. Para Deus, ele não dá esse direito a ninguém. Somente ele tem o direito de tirar a vida e dar a vida também. Em um de seus artigos sobre o aborto, o pastor John Piper afirma que quando os defensores do aborto estão tirando uma vida, eles estão dizendo que estão se livrando de um problema no futuro, não é? Das consequências do nascimento daquele bebê. Mas, na verdade, eles estão dizendo que Deus, não é tão sábio quanto eles. E, na verdade, Deus sabe todas as coisas e Ele sabe, o porquê daquele bebê. Então, a vida pertence a Deus, somente Deus quem pode tirar a vida e mais ninguém. Mega desafio. Infelizmente, mesmo no meio cristão, pessoas decidem praticar o aborto, mesmo pessoas que conhecem, não é, esse impedimento da palavra de Deus, essa orientação, elas praticam também o aborto em nome de uma resolução de um problema, não é? Isso é triste, muito triste. Guardem essa frase no coração de vocês. Não há como um erro consertar outro, tá? Nunca esqueçam dessa frase e guardem ela com vocês, no coração de vocês, por toda a vida de vocês. Para todas as ocasiões, não só para esse assunto, mas para todos os assuntos importantes de sua vida. Agenda do dia 28/5/2020, lição 6, aborto a quem pertence à vida, página 28 até a página 33. Pessoal, chegamos ao final da nossa lição. Nós aprendemos, na lição de hoje, que a vida pertence a Deus e que nós devemos preservar a vida em toda e qualquer circunstância, Então, olha só, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo.